Olá, eu sou Maria Fernanda e eu vou falar sobre 4 parasitas para vocês hoje. O carrapato estrela, a bicheira, a lombriga canina e o pernilongo culex. O carrapato estrela é também conhecido por carrapato do cavalo e tem como seu nome científico Amblyomma cagenes. O carrapato, ele faz parte da família Ioxodidae. Ele comumente parasita os equinos, mas ocasionalmente pode chegar a parasitar os bovinos, animais domésticos e até os animais silvestres. O carrapato na sua fase adulta é conhecido também por outros nomes populares e é capaz de causar doenças tanto nos animais quanto nos humanos, como é o caso da babesiose equina, onde o carrapato é o vetor para um protozoário do gênero Babesia, e a febre maculosa, onde o mesmo é vetor das bactérias do gênero Rickettsia rickettsii, onde essa doença é uma doença zoonótica também. Seu ciclo de vida é indireto, e quando se encontra na fase de parasitar o seu hospedeiro definitivo, se encontra na sombra das suas pastagens e na passagem do seu hospedeiro ele sobe e o parasita. O seu ciclo de vida pode ser dividido em 7 fases. Primeiramente, quando a fêmea faz a ovoposição no solo, em seguida, quando os ovos ocorrem a sua eclosão e se transformam em larvas. As larvas parasitam o hospedeiro temporariamente por 5 dias para se alimentar, retornam ao solo e se transformam em ninfa. Ao se transformarem em ninfa, elas sobem no hospedeiro temporário também de 5 a 7 dias e se alimentam e retornam ao solo. Quando a ninfa chega a se transformar num carrapato já adulto com a sua diferenciação de sexos, podendo ser um macho ou uma fêmea, parasita o seu hospedeiro definitivamente, onde lá acasala com outra fêmea e recomeça o ciclo de novo. A bicheira tem como seu nome científico Cotylioma omnivorax. Bicheira é o nome comumente dado por uma ocorrência de uma infestação de larvas da mosca varejeira. Se for analisar, o nome científico da mosca varejeira é o mesmo que o da bicheira, porque a mosca varejeira ela pousa na epiderme do seu hospedeiro, né, e libera seus ovos. Ocasionalmente, esses ovos se transformam em larvas, então a mosca e a larva apresentam o mesmo nome científico. A bicheira pode ser chamada também de miíase ou de miíase secundária, porque ela causa uma doença chamada miíase. Essa miíase causa uma zoodermatose, podendo ser ocasionada, podendo ocorrer nos animais ou nos humanos. O ciclo da larva da bicheira, da mosca varejeira, é indireto, porque, primeiramente, a mosca pousa na superfície cutânea dos animais ou de um ser humano, onde localiza-se uma ferida aberta, um corte, alguma coisa. Ela pousa, deposita os seus ovos dentro dessa ferida aberta. Esses ovos eclodem e se transformam em larvas. As larvas podem comer tanto os tecidos vivos ou tecidos mortos. Em seguida, esse ciclo ocasiona a miíase, a bicheira. Já o ciclo evolutivo da mosca em si, e depois que ela se transforma numa larva, ela se transforma numa pupa. E em seguida, depois da pupa, ela se transforma na mosca varejeira. Lombriga canina. O seu nome científico é Toxocara canis. Ela faz parte da classe dos nematóides. Eles são comumente chamados de vermes cilíndricos. Seu hospedeiro definitivo são os cães, mas ocasionalmente pode parasitar os gatos e até os seres humanos. Apresenta os seus sexos separados, sendo então seres dioicos. E o seu ciclo de vida, também como os outros parasitas citados, ocorre de uma forma indireta. A lombriga, ao parasitar o seu hospedeiro definitivo, o cão, ele libera os ovos dela nas suas fezes. Esses ovos, eles vão se eclodir e se transformar numa larva adulta, mas até aí ela precisa passar por 5 fases larvais. Da larva 1 até o estágio da larva 3, ocorre em apenas 3 dias, no solo mesmo, sem que ocorra a alimentação dessa larva.
Agora, quando a larva se encontra no seu terceiro estágio, ela parasita o cão e se desenvolve até a larva número 5 dentro dele mesmo. A larva número 5, nela ocorre a diferenciação do seu sexo. Dá para saber se é uma lombriga fêmea ou se é uma lombriga macho. E em seguida se transforma na lombriga na sua fase adulta. Para que ocorra a eclosão dos ovos, precisa haver no ambiente temperaturas altas e umidades altas também. Em temperaturas baixas, os ovos não se eclodem. Caso a temperatura esteja abaixo daquela que a larva precisa para se desenvolver, como é o caso de 15 graus Celsius, a larva não se desenvolve, ela fica estacionada. Se ocasionalmente ocorre a temperatura abaixo de 15 graus, a larva morre e se ela estiver no seu estágio de ovo, ele não vai eclodir. Ao decorrer da sua extremidade, as lombrigas apresentam uma estrutura chamada cutícula, responsável por fazer a sua proteção. A locomoção da mesma dentro do seu hospedeiro é feita por relaxamentos e contrações musculares, apresentando 2 ductos excretores e podem apresentar ou não dentes. É um parasita que causa doenças zoonóticas e no cão comumente causa a toxocaríase. O seu ciclo biológico ele é direto, ou seja, ele não precisa de um hospedeiro intermediário para que chegue até o seu hospedeiro definitivo. Ele não precisa de um vetor para que ocorra a sua infestação. Agora eu vou falar sobre o pernilongo do gênero Culex, da espécie Culex quinquefaciatus. O pernilongo ele é responsável por transmitir doenças para os animais e para os humanos, onde nos animais é responsável por causar encefalite e nos humanos a elefantite. Seu desenvolvimento é indireto, onde inicia-se com o ovo, depois vai para a larva, a pupa e depois se transforma no pernilongo, sofrendo uma metamorfose. Esse pernilongo deposita seus ovos na presença de água. Olá, meu nome é Veridiana de Souza e eu vou estar apresentando sobre 4 parasitas: a mosca varejeira, o berne, a pulga e o carrapato marrom. O carrapato marrom tem como nome científico Rhipicephalus sanguinus e é pertencente à família Ixoidae. É um parasita que predomina principalmente nos cães, mas pode estar parasitando em outros animais, incluindo o ser humano. Ele é adaptado para sobreviver e se desenvolver melhor em regiões urbanas, pois é fácil acesso aos cães, que é seu hospedeiro de preferência. Este carrapato pode ser um vetor de doenças, pois entra em contato com vários hospedeiros até decidir sair. O berne tem como nome científico dermatobiose, mas pode ser classificada como uma miíase, pois é uma larva que entra em contato com a pele do seu hospedeiro. Bom, o berne ele ocasiona uma lesão nodular que acaba criando um orifício central. É por esse orifício em que o berne faz a sua respiração. Bom, a mosca berneira ela tem um curto período de vida, então ela acaba depositando seus ovos em outras moscas comuns, que a partir daí é disseminado o berne. Bom, em uma primeira fase em que o berne está alojado em seu hospedeiro, ele passa um longo período se alimentando e crescendo e se desenvolvendo ali. Tem um período em que ele para de se alimentar e começa a se transformar em uma pupa. A partir daí, essa pupa chega um período em que se solta de seu hospedeiro e eclode uma nova mosca berneira dali. A pulga tem como nome científico Ctenocefalides. A pulga ela é um inseto pequeno, achatado e com as pernas traseiras mais alongadas, pois ela não tem asas, mas tem um potencial muito alto para o salto. Bom, a pulga pode parasitar em diversos hospedeiros, mas certas espécies de pulga têm preferência por hospedeiros específicos. É conhecido mais de 3.000 espécies de pulga por todo o mundo, tem uma distribuição mundial muito grande. Bom, a pulga ela pode ser o parasita mesmo, propriamente dito,
transmissores, como vetores, e um hospedeiro intermediário. Como ciclo da vida, a pulga ela se passa por 3 fases até chegar à adulta: pelo ovo, a larva e a pupa. A pulga deposita os ovos em seu parasita mesmo, e após esses ovos eclodirem, ela passa por um período de larva, gerando em torno de 3 estágios larval. Esses estágios eles se alimentam apenas das fezes das pulgas adultas, até virar uma pupa e eclodir outra. Bom, a mosca varejeira pertence à família Sarcophagidae. Ela varia em uma cor entre verde e azul metálico, e ela pode estar parasitando em qualquer animal de sangue quente. Ela deposita seus ovos em qualquer ferida aberta ou em carne ou alimento em decomposição. Após 18 horas, esses ovos eles se transformam em larvas que se alimentam de tudo que vê pela frente. Esse conjunto de larvas é denominado de bicheira ou miíase. Após um curto período de tempo, em torno de 3 a 6 dias, essas larvas param de se alimentar e ficam imóveis. A sua pele fica mais rígida e começa a se formar um casulo em sua volta, denominado de pupa. Com essas fases completas, a metamorfose da larva se finaliza e surge um inseto com asas, que seria a mosca varejeira. Olá, eu sou Maria Fernanda e eu vou falar sobre 4 parasitas para vocês hoje: o carrapato estrela, a bicheira, a lombriga canina e o pernilongo culex.